faltava gente pra semear. Deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. Amado irmão, amada irmã, amado povo de Deus, com alegria nós iniciamos o programa Paróquia em Missão. Hoje, quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. Você que nos acompanha pela Planalto FM, pela FM Lucai e também pelo nosso canal no YouTube, eu desejo a você a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que esta graça, que esta bênção esteja com você e com a sua família no dia de hoje. Você acompanha o programa Paróquia em Missão, um programa da Paróquia do Senhor do Bonfim, Santa Rita de Planalto. Na apresentação, o Padre Maírton Marques com os trabalhos técnicos do nosso irmão Maicon. Obrigado a você por estar conosco na sintonia. Iniciemos o programa de hoje invocando sobre nós as luzes do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje a Igreja faz a memória de São Pedro Claver. Vamos pedir a sua intercessão. Ó Deus, que fizeste São Pedro escravo dos escravos e no serviço a eles o fortalecestes com admirável caridade e paciência, concedei-nos por sua intercessão, procurando sempre as coisas que são de Cristo, amar o próximo pela ação e na verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Pedro Claver, rogai por nós. E vamos conhecer hoje a história bonita de São Pedro Claver, cuja memória no dia 9 de setembro a Igreja faz. Pedro Claver nasceu na Espanha em 1581. Entrou para a Companhia de Jesus, sendo preparado para atuar como missionário em Cartagena, na Colômbia, aqui na nossa América Latina. Naquelas terras, Pedro viveu mais de 40 anos, dedicando-se ao cuidado material e espiritual dos escravos. Em 1650 foi acometido pela peste, sobreviveu, mas pelo resto da vida não pôde mais trabalhar. Transcorreu os últimos 4 anos de sua existência terrena imobilizado em uma enfermaria do convento. O homem que foi a alma da cidade, pai dos pobres e consolador de tantas desventuras, foi completamente esquecido por todos, transcorrendo o tempo em oração. Ele dedicou a sua vida trabalhando para os escravos. Foi por isso a oração dele diz assim: Pedro, o escravo dos escravos. Ele morreu em 8 de setembro de 1654 na Colômbia, aos 73 anos de idade. Foi beatificado em 16 de julho de 1850 pelo Papa Pio IX e em 15 de janeiro de 1888 foi canonizado pelo Papa Leão XIII. Em 7 de julho de 1896 foi proclamado
padroeiro de todas as missões católicas entre os negros, por causa de todo o serviço prestado. E aí, nós nos inspiramos nesta bonita história e pedimos a Deus que nos conceda a graça de podermos, assim como São Pedro Claver, trabalharmos com caridade e paciência. São Pedro Claver, rogai a Deus por nós. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por razões de justiça, porque deles é o reino dos céus. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem-me falsamente, por minha causa vos caluniarem. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. A Bíblia ela vem chegando, deixa ela tocar em mim. Louvada essa Bíblia seja, que ilumina meus caminhos. Fala, Senhor, fala aqui dentro de mim. Tu tens palavra de vida, eu acredito sim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
é do capítulo 6, versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. O Evangelho de hoje contém a essência da missão de Jesus e de seus discípulos missionários. Nós ouvimos o que chamamos comumente de Sermão da Montanha, Sermão da Planície, o Sermão das Bem-aventuranças. Por isso, eu dizia que este Evangelho contém a essência da missão de Jesus. Uma missão que não é só de Jesus, ele também nos chama. Ele chamou ontem e chama hoje discípulos missionários. O evangelho que precede a esse de hoje, os versículos anteriores, nós lemos hoje o capítulo 6, de 20 a 26. Nos versículos anteriores, nós lemos quando Jesus escolhe os apóstolos dentre os discípulos depois de uma noite de oração. Ele escolhe e lhes mostra qual seria a sua missão: ir ao encontro da multidão de sofredores, vítimas das injustiças humanas, os doentes, os atormentados por espíritos maus. A missão, portanto, dos discípulos é eliminar as causas de todos os males, de todas as doenças e expulsar o mal, expulsar o espírito maligno, expulsar todas as formas de opressão. É libertar os pobres, dar de comer a quem tem fome, consolar os que choram, solidarizar-se com os perseguidos, com os odiados, os que são expulsos, insultados, humilhados e assim por diante. Essa libertação só será possível se forem denunciados os causadores desses males. É preciso, portanto, identificar onde eles estão e expulsá-los, porque eles serão sempre estes espíritos maus que precisam ser expulsos. E Jesus faz questão de apontar quem são os causadores desses males com os seus ais. Ai de vós, os ricos! Ai dos que acumulam bens para si! Ai dos que riem da cara dos que sofrem! Ai dos que buscam elogios! Quem busca combater esses males e seus causadores está no caminho de Cristo, mostrando-se verdadeiro discípulo e missionário dele. Essa é, portanto, a essência da missão profética que nós recebemos pelo batismo. Uma sociedade que combate a miséria, combatendo os que provocam a miséria, é uma sociedade comprometida com a vida. É esse o caminho para consolar os que choram e solidarizar-se com os perseguidos. Quem age assim terá a sua recompensa, diz Jesus. Será feliz, será bendito, será bem-aventurado. Está, portanto, no caminho da santidade. Em suma, o Sermão da Planície é o projeto de vida e o projeto da missão de Jesus. É esse projeto que nós, cristãos, precisamos assumir se quisermos ser verdadeiros discípulos e missionários, se quisermos, de fato,
alcançar a santidade. Como lembra o Papa Francisco na sua encíclica sobre a santidade, sobre o chamado à santidade, ele diz que cada bem-aventurança dessa pode ser substituída pela palavra ser santo, pelas palavras ser santo. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os pobres, os mansos, os pacificadores, ele diz ser santo é ser pobre, é ser manso, é ser humilde, é ser um pacificador. Caminhemos, portanto, no caminho das bem-aventuranças, que é o caminho da santidade. Bem-aventurados são os pobres, bem-aventurado é quem chorou, bem-aventurado é quem constrói e faz permanecer a paz do amanhecer. Bem-aventurados o pobre, porque um dia ainda reinará. Quem chora, porque um dia se consolará. Quem vive pela paz, porque ela vai chegar. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurado é quem procura o reino da justiça e do amor. Quem conhece a força do perdão e sabe conservar sem mancha o coração. Bem-aventurados o justo, porque um dia ainda governará. O homem que perdoa, porque vencerá. O puro, por ser filho mais ligado ao Pai. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurado é quem padece por causa da justiça e do perdão. Bem-aventurado quem sofreu por causa do seu Deus, por causa dos irmãos. Bem-aventurados, feliz é todo aquele que se faz irmão, que faz da sua vida uma libertação, que tomba enfim ferido sem compactuar. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurados para sempre. Em nossa catequese de hoje sobre a Palavra de Deus, continuando o aprofundamento da exortação apostólica Verbum Domini, no número 14 fala da dimensão escatológica da Palavra de Deus. Nós vamos entender neste ponto como a Palavra de Deus aponta para o fim último de todas as coisas. A Igreja exprime a consciência de se encontrar em Jesus Cristo com a palavra definitiva de Deus. Ele é o primeiro e último. Apocalipse 1:17. Deu à criação e à história o seu sentido definitivo. Por isso nós somos chamados a viver o tempo, a habitar na criação de Deus dentro deste ritmo escatológico da palavra. Portanto, a economia cristã como nova e definitiva aliança jamais passará
e não se há de esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós podemos entender lendo a 1 Timóteo 6,14 e Tito 2,13. De fato, como recordam os padres durante o sínodo, a especificidade do cristianismo manifesta-se no acontecimento que é Jesus Cristo, ápice da revelação, cumprimento das promessas de Deus e mediador do encontro entre Deus e o homem. Ele que nos deu a conhecer Deus, como lemos no prólogo em João 1,18, ele é a palavra única e definitiva confiada à humanidade. São João da Cruz exprimiu esta verdade de modo admirável. Diz São João da Cruz: ao dar-nos, como nos deu o seu Filho, que é a sua palavra e não tem outra, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez, nesta palavra única, e já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou totalmente, dando-nos o todo que é o seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus, por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. E num segundo momento, este ponto vai falar agora, lembrando que a verdade plena, a verdade definitiva já foi revelada em Jesus Cristo, nós não temos mais nenhuma outra revelação para esperar. Aí nós nos perguntamos o que dizer das revelações particulares. A revelação pública é a revelação de Jesus Cristo, a revelação que está na Sagrada Escritura. As revelações particulares, as famosas visões, as famosas mensagens ou revelações que nós temos, as mais famosas pelo mundo são as de Nossa Senhora, por exemplo, o que a Igreja fala a esse respeito. O Sínodo recomendou que se ajudassem os fiéis a bem distinguir a palavra de Deus das revelações privadas, cujo papel, o papel das revelações privadas, das aparições, dessas revelações outras, não é completar a revelação definitiva de Cristo, porque se as revelações viessem para completar, a gente estaria acreditando que o que Cristo fez foi insuficiente, e isso seria uma heresia. Mas as revelações privadas, elas servem para ajudar a vivermos mais plenamente a revelação de Cristo na época de hoje. O valor das revelações privadas é essencialmente diverso da única revelação pública. A revelação pública exige a nossa fé. De fato, nela, por meio de palavras humanas e da mediação da comunidade viva da Igreja, fala-nos o próprio Deus. E nós somos, assim, entre aspas, obrigados a crer naquilo que a Escritura nos apresenta, mas nós não somos obrigados a crer em nenhuma das outras revelações privadas, as revelações particulares, as devoções ou as aparições ou as mensagens. Não são dogmas de fé. Nós não somos obrigados a acreditar. Continuando, o critério da verdade de uma revelação privada é a sua orientação para o próprio Cristo. Quando uma revelação privada nos afasta dele, certamente não vem do Espírito Santo, que nos guia no âmbito do Evangelho e não fora dele. A revelação privada é uma ajuda para a fé e manifesta-se como credível precisamente porque orienta para a única revelação pública. Por isso, a aprovação eclesiástica, ou seja, a aprovação da Igreja de uma revelação privada,
indica essencialmente que a respectiva mensagem não contém nada que contradiga a fé e os bons costumes. Quando há uma aprovação da igreja, então a igreja está dizendo que é lícito tornar aquela revelação pública e os fiéis são autorizados a prestar-lhe de forma prudente a sua adesão. Uma revelação privada pode introduzir novas acentuações, fazer surgir novas formas de piedade ou aprofundar antigas. Pode revestir-se de um certo caráter profético e ser uma válida ajuda para compreender e viver melhor o Evangelho na hora atual. Por isso, não se deve desprezá-la. É uma ajuda que é oferecida, mas da qual não é obrigatório fazer uso. Em todo caso, deve tratar-se de um alimento para a fé, um alimento para a esperança e para a caridade, que são o caminho permanente da salvação para todos. E aí, neste ponto, nós entendemos a importância que a Igreja dá para as revelações particulares, as mensagens, as revelações, as aparições, mas elas jamais serão mais importantes do que a Sagrada Escritura, que é a revelação pública que Deus fez para nós, cujo ponto alto é o próprio Jesus Cristo. E nenhuma outra mensagem pode querer completar aquilo que Jesus Cristo já fez de forma plena e definitiva. E a nossa pastoral, vivenciando o mês da Bíblia, com os círculos bíblicos que este ano traz o livro do Deuteronômio, o quarto encontro traz para nós o tema Viver em estado permanente de êxodo, ou seja, de saída. Para iluminar o tema do quarto encontro, nós teremos a leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 8,
versículos de 5 a 16. Assim diz a leitura. Deuteronômio 8, de 5 a 16. Reconhece, pois, em teu coração, que assim como o homem corrige seu filho, assim Javé teu Deus te corrigia. Guarda os mandamentos de Javé teu Deus, andando por seus caminhos e temendo-o, porque Javé teu Deus te fará entrar numa terra excelente, terra de riachos, de fontes e de nascentes, que brotam nos vales e nas montanhas, terra de trigo e de cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra onde não comerás pão racionado, onde nada te faltará, terra onde as pedras são de ferro e de cujas montanhas poderás extrair o cobre. Comerás e te saciarás, e bendirás Javé teu Deus pela boa terra que te deu. Toma cuidado para não esqueceres Javé teu Deus, deixando de observar os mandamentos, os costumes e as leis que hoje te prescrevo. Não aconteça que depois que comeres a saciedade, construíres belas casas e nelas morares, e depois que se multiplicarem teus bois e tuas ovelhas, e aumentarem teu ouro e tua prata e todos os teus bens, teu coração se encha de orgulho e te esqueças de Javé teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, lugar de serpentes venenosas e de escorpiões, terra árida e sem água, que para ti fez brotar água da rocha duríssima, que no deserto te alimentou com o maná, desconhecido de teus pais, a fim de humilhar e de pôr à prova para teres um futuro feliz. Não penses contigo mesmo, foi minha força e o vigor de minha mão que me proporcionaram estas riquezas. Este é o versículo 17. E assim, com esta leitura, nós entendemos o que significa viver em estado permanente de êxodo. O Papa Francisco, desde o início de seu pontificado, nos convoca para isso, para que sejamos uma igreja em saída. A palavra êxodo vem do grego e significa saída. É a saída do povo da escravidão do Egito para um novo jeito de viver na terra prometida. No livro do Deuteronômio, Deus pede que vivamos em estado permanente de êxodo. Em outras palavras, que sejamos um povo de Deus em saída, deixar para trás o que impede caminhar e criar uma nova fraternidade. Sem parar, falando ao povo, Moisés chama a viver o êxodo. Para eles, o êxodo não era um fato só do passado, era o hoje deles que seguia o calendário de Deus. Era a experiência que eles estavam vivendo. Do começo ao fim se repete. Hoje lhes ensino, hoje ordeno, hoje proclamo. Nós podemos ler isso em diversos versículos do capítulo 4 do livro do Deuteronômio. Moisés convocou também todo o povo e disse, nós lemos em Deuteronômio 5, de 1 a 3, diz Moisés ao povo: Ouve, Israel, as leis e os decretos que hoje vou proclamar a vossos ouvidos, para que aprendais e cuideis de praticá-los. O Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor concluiu essa aliança, mas conosco, que estamos aqui, todos vivos hoje. Como Moisés, Jesus trouxe o texto para o hoje do povo. Jesus foi criticado por querer mudar tudo e de estar acabando com a lei de Deus. Ele respondeu em Mateus 5,17: Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Então, assim, nós entendemos que o êxodo é hoje. Nós devemos viver em saída, em estado permanente de êxodo. Devemos perguntar sempre de onde viemos, para onde estamos indo, quem nos chamou para sair.
É a memória do passado que hoje nos orienta em direção ao futuro. Assim fazia o povo da Bíblia, assim fazia Jesus, assim devemos fazer nós hoje. Como povo da Bíblia, nós temos que vencer as tentações de querer voltar às seguranças do passado, muitas e muitas vezes com saudosismo, de missa em latim ou de ornamentos e vestuários do passado. A maior tentação é o risco de acomodação que sempre levanta a cabeça dentro de nós. Devemos olhar para frente e buscar seguir e atualizar a palavra de Deus, viver como o Papa nos pede, uma igreja em constante estado de missão, uma igreja em constante saída. Caminho, e levo a paz no meu caminho, e levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca. Pra saciar, fazer brotar, eu vivo pra amar e pra servir. Pra saciar, fazer brotar, eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu tenho mel, sabor do céu, eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como uma estrela em noite escura. Eu sou como uma estrela em noite escura. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a abelha na colmeia. Eu sou como a abelha na colmeia. Eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor.
O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou profeta da verdade. Eu sou profeta da verdade. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lá. E hoje, quarta-feira, nós sempre temos a missa pelos falecidos. Esta missa é celebrada na Igreja Matriz às 15 horas e transmitida pela Rádio Planalto FM. As famílias enlutadas têm prioridade e devem fazer as inscrições cumprindo todas as normas do protocolo de segurança para que faça a inscrição. Temos os lugares, portanto, as vagas limitadas e as pessoas para se inscreverem e participar da missa presencialmente não podem estar no grupo de risco, enquanto vigorar o termo de responsabilidade que até o momento nós estamos seguindo. Lembro a você que ainda não adquiriu o livrinho do mês da Bíblia para fazer os encontros, pode adquirir na nossa secretaria paroquial. Ontem nós fizemos a prestação de contas das reformas feitas na igreja de Nossa Senhora de Fátima. Hoje nós iremos fazer a prestação de contas da reforma feita na igreja de Santa Rita de Cássia, que durou de abril a julho. O material que a reforma a qual eu me refiro é aquele novo bloco que o ano anterior tinha sido demolido na lateral da igreja de Santa Rita, onde foi construído um novo complexo de banheiros, que é hoje a parte de banheiro da ala feminina, a Capela do Santíssimo, um almoxarifado e a sacristia. Essa obra estava precisando apenas da fase de acabamento, que foi o que nós fizemos este ano, de abril até julho. Então, o investimento foi o seguinte: em material de construção, 7.990. Os vitrais, os vidros coloridos com a colocação, foi um valor de 1.340. Serralharia, portas, janelas e portão para o centro missionário, cuja porta anterior foi trocada, era uma porta de vidro. Os serviços de serralharia foram de 3.820. Mão de obra da parte de alvenaria, 123 metros de porcelanato que foram colocadas nas 3 salas. O banheiro já tinha sido feito ano anterior. As 3 salas que faltavam fazer era a do Santíssimo, o almoxarifado e a sacristia, mas também porcelanato na área externa da lateral da igreja e todo o calçadão da parte nova, da parte da igreja e da parte do centro missionário. Mais a colocação das janelas e das portas, reboco da área externa e a instalação de pias e encanação. O valor da mão de obra de toda esta parte de alvenaria, 3.100. Mão de obra de pintura das 3 salas, da área externa, das portas, janelas e portão do centro missionário, R$ 2.300. Os lustres para a Capela do Santíssimo, os 2 lustres principais, mais o lustre daquela luz do Santíssimo, nós tivemos um investimento de R$ 1.783. A colocação do gesso para as 3 salas foi o valor de R$ 1.600. Despesas com frete, R$ 300. O valor do investimento final para a conclusão da obra foi de R$ 22.233. Deste valor, nós recebemos uma doação de R$ 100. A doação da festa, tirando a festa deste ano, que todos devem lembrar, diante da pandemia, ela foi restrita,
mas nós arrecadamos para a festa e para o andor de Santa Rita. Tivemos um saldo positivo de R$ 1.100, então arrecadamos por fora esses 1.200 e o restante para cobrir o investimento de 22.233 vem da sua contribuição como dizimista. Agradeço a você, nosso querido fiel dizimista, aos devotos e devotas de Santa Rita por mais esta conclusão, mais este avanço naquele complexo de nossa paróquia para melhor servir ao povo de Deus. Que Deus a todos abençoe e retribua com as suas bênçãos. Muito obrigado a todos. Eu procurei semear a paz e onde fui andando falei de Deus. Lá na Itália foi pátria da ditosa Rita. Ela é do céu, formosa dália, que teve o nome Margarita. Afastai o mal, Santa Rita, lá no alto de nossa cidade, feliz Planalto. Afastai o mal, Santa Rita, lá no alto de nossa cidade, feliz Planalto. Ereis no curso da existência a preferida do Senhor, que alcançou em prece e penitência ao cume do alto de santo amor. Afastai o mal, Santa Rita, lá no alto de nossa cidade, feliz Planalto. Afastai o mal, Santa Rita, lá no alto de nossa cidade, feliz Planalto. Só aspirando à perfeição, guiada pela eterna luz, foste fiel à devoção e aos sofrimentos de Jesus. Afastai o mal, Santa Rita, lá no alto de nossa cidade, feliz Planalto. Afastai o mal, Santa Rita, lá no alto de nossa cidade, feliz Planalto. Com amor ardente pela vida, marchaste firme e corajosa, sem antever que abraçaria vossa alma vida religiosa. Afastai o mal, Santa Rita, lá no alto de nossa cidade, feliz Planalto. Afastai o mal, Santa Rita, lá no alto de nossa cidade, feliz Planalto. Andar quiseste no caminho da cruz, subiste o agreste monte, e da coroa um duro espinho Jesus cravou na vossa fronte. Afastai o mal, Santa Rita, lá no alto de nossa cidade, feliz Planalto. Afastai o mal, Santa Rita, lá no alto de nossa cidade, feliz Planalto. Rogai por nós, ó Santa Rita, para que venha a paz e o bem. A paz na terra e o bem adita, de amar a Deus no céu, amém. Afastai o mal, Santa Rita, lá no alto de nossa cidade, feliz Planalto. Afastai o mal, Santa Rita, lá no alto
de nossa cidade, feliz Planalto. Em nosso momento do dizimista de hoje, nós queremos fazer uma reflexão baseada nesta pergunta: se a nossa missão é evangelizar, por que temos na igreja o dízimo? É simples, porque para evangelizar nós precisamos utilizar de meios e de instrumentos materiais. O dízimo, é claro, não é um fim último, não é o nosso objetivo, ele é um meio para nós conseguirmos evangelizar. Acabamos de ver como, por exemplo, empregamos na reforma da igreja de Santa Rita e nas outras, a cada dia nós estamos fazendo esta prestação de contas. Além disso, com o dízimo nós sustentamos e investimos a ação evangelizadora da igreja. Isto é, precisamos de recursos para pagar as contas de água, luz, telefone, remunerar os funcionários, também oferecer uma ajuda de custo aos ministros ordenados, para termos os objetos litúrgicos para a celebração, para custear a formação das lideranças, assistir e promover a obra social da igreja, para levar o evangelho além das fronteiras da paróquia, ajudando outras paróquias. E, enfim, não falta onde empregarmos os recursos financeiros. E o dinheiro do dízimo, ele é muito bem utilizado. Agradecemos a todos os que têm já esta consciência. Convidamos a você que ainda não fez a sua opção para se tornar um fiel dizimista. Esses dias nós refletíamos no encontro com os noivos sobre as antigas taxas de sacramento. Nós já ouvimos falar sobre isso. Quanto é o batismo? Quanto é o casamento? Isso é uma linguagem antiga e que hoje nós não utilizamos. Essa questão de utilizar taxas para a manutenção da igreja. Se nós já somos dizimistas, não há a necessidade. Uma ou outra pessoa ainda pergunta, não é quanto é a taxa, quanto é o casamento, quanto é o batizado. Isso não se faz necessário, uma vez que nós temos a consciência de sermos dizimistas. Não existe a questão de termos que de pagar uma taxa para receber um sacramento. Graças a Deus, nós, há mais de 4 anos, dispensamos todos os fiéis, seja quem for, de ter que contribuir com alguma taxa para receber o sacramento. Graças a Deus, nós temos crescido nesta consciência e se você ainda não fez a sua opção, fica aqui o convite, que Deus toque no seu coração. E quero, neste momento agora, parabenizar os fiéis dizimistas que hoje, dia 9 de setembro, estão completando data nova. Nossas felicitações aos nossos irmãos e irmãs dizimistas. Sheila Damasceno, de Cajazeira, do setor São Bartolomeu. Claudinei dos Santos, do setor São José. Ednaide Rocha, da Barriguda, setor São Bartolomeu. Eliana Vieira, do setor São José. Elisângela Ribeiro, do Caminho Errado, setor São Judas Tadeu. Elisete Barbosa, da Barriguda, setor São Bartolomeu. Flávio dos Santos, setor Nossa Senhora das Graças. João Cordeiro, de Ladeira Grande, setor São Tiago Maior. Maria José Gomes, do setor São José. Michele Araújo dos Santos, de Lagoa de Terto, setor São Felipe. E Valdeci Rosa de Jesus, da Vereda Nova 1, do setor São Judas Tadeu. Esses dados são os dados que nós temos na Secretaria do Cadastro dos Dizimistas. Qualquer informação desencontrada, peço que procurem a Secretaria para atualizar o cadastro. Parabéns a você, os dizimistas, a vocês, os dizimistas aniversariantes de hoje. Que Deus a todos abençoe, saúde e paz.
os carentes pobres e doentes se alegrarão. Quando a nossa oferta for de mão aberta, for de coração. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. E nossa parábola de hoje tem o seguinte título: A Crise Anunciada. Nós ouvimos sempre falar, não é de hoje, na crise, quando não é de uma coisa é de outra. Então, vai a reflexão de hoje. Numa cidadezinha do interior, havia um homem que vendia cachorro-quente em uma barraquinha. Não costumava ouvir rádio nem ler jornais. Passava o dia apenas vendendo cachorro-quente e conversando com as pessoas. Ele era bom nisso. Fazia lanche muito gostoso e anunciava muito bem, pois todos na cidade o conheciam. Não demorou para o homem aumentar as vendas e seu negócio cresceu e ele comprou uma van. Mais um tempo e já tinha uma lanchonete. Certo dia, seu filho, que vivia na cidade grande, ligou e falou que o pai não devia investir porque a economia passava mal por uma grande crise. E aí o jovem questionou o pai por não ler jornais e não se informar sobre a grave crise internacional e a crise que se abalava sobre o Brasil. O homem então pensou: meu filho está na universidade, ele entende dessas coisas, vou parar de investir. Então o que ele fez? Vendeu a lanchonete e parou de anunciar seus lanches. De volta à pequena barraquinha, viu os clientes sumirem e as vendas despencarem. Não tinha mais lucro algum. Novamente pensou: meu filho tinha razão, a crise é muito grande. E aí, meu irmão, a gente se pergunta como surge um momento de crise. Muitas vezes, de fato, ela é consequência de um panorama geral, de uma situação externa. Porém, outras vezes, a crise é criada por nós mesmos, por nossa mentalidade fechada, por nossa falta de iniciativa, pelo medo de inovar, pelo medo de contrariar as tendências. O vendedor da parábola nunca iria entrar em crise se alguém de fora não tivesse interferido em seus negócios, injetando nele pessimismo. Em sua humildade, conduzia com excelência os negócios, e para ele não fazia diferença se existia ou não uma crise externa. Tudo ia bem, até ele começar a pensar negativamente. Pare e pense, isso acontece muitas vezes, com muita frequência, em nós mesmos. Às vezes com nossos grupos pastorais, com nossos grupos da igreja. Quando nós pensamos que as coisas vão dar errado, elas dão errado de fato. Porém, quando todos contrariam as tendências e procuram inovar, o êxito será certo. Isso vale tanto para uma empresa, como para uma loja, como para um grupo de trabalho, como também para uma equipe pastoral e como para cada um de nós individualmente. Que cada um possa buscar não se deixar levar pelas opiniões externas, pelo pessimismo, pelo derrotismo. A opinião das outras pessoas, principalmente as mais próximas, elas não devem nos interferir na nossa vida de forma a nos atrapalhar. Devemos então buscar inovar, buscar o pensamento positivo, buscar o otimismo, deixar de lado o pessimismo,
a influência externa negativa, buscar o sucesso, a sabedoria e buscar a excelência. Que assim esta parábola nos ajude a superar as crises que existem no meio de nós. Em meio a tantas provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará. A tempestade vai passar, por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei. Nessa rocha firme e forte que é meu Deus, não temerei. Nele posso confiar. Nele posso confiar. A tempestade vai passar, por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Eu quero ouvir. Por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. A tempestade vai passar, por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Por quê? Vocês, Fortaleza, o nosso hino vai. A tempestade
Maria, Vavá. Deus seja louvado por esse teu dom. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos chegando ao final de mais um programa Paróquia em Missão. Agradecemos imensamente a você que conosco está na sintonia da Planalto FM, da FM Lucai e também nos acompanhando pelo canal de nossa paróquia no YouTube. Agradecemos a você pela sua audiência e perguntamos o que é que você está achando e também pedimos a você que nos dê sugestões de temas, de músicas que nós podemos utilizar no nosso programa. Vamos nos colocar na presença do Senhor neste momento, pedir a Ele que derrame sobre nós a sua luz, o seu Espírito Santo, neste mês em que nós dedicamos a palavra de Deus. Peçamos a Ele a fidelidade da leitura desta palavra, que possamos crescer na intimidade, no conhecimento da leitura bíblica e também, mais do que a leitura, de colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Oremos. Ó Deus, que com amor de mãe nos amastes, fazendo uma aliança conosco, que nos assegura viver plenamente a fidelidade de filhos e filhas desse amor, que possamos cumprir fielmente essa aliança de amor e fé. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado mais uma vez a você pela sua audiência, que fiquemos em paz na companhia de Deus e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai estas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai estas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, queremos em vós,
Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz a voz. Virgem Maria,